Sempre que nós perguntarmos ao paciente a respeito de uma falta de ar, de uma dispneia, é claro, nós primeiramente caracterizamos há quanto tempo o paciente vem sentindo o sintoma, e é sempre importante saber como é que ele sente essa falta de ar. É um fôlego curto, é uma sensação do ar não estar entrando nos pulmões. Muitas vezes nessa situação o médico já suspeita de uma dispneia suspirosa, aquela ligada à ansiedade. Além disso, é importante nós classificarmos a dispneia se ela acontece aos grandes esforços, aos médios esforços, aos pequenos esforços ou mesmo em repouso. O que é uma dispneia que ocorre aos grandes esforços? Aquela que acontece, por exemplo, ao jogar futebol, ao correr muito. Uma dispneia aos médios esforços: andar 1, 2 quarteirões, subir uma escada que não seja tão extensa. Aos pequenos esforços, aquela que ocorre nas atividades de rotina, como tomar o banho, vestir a roupa, fazer a barba. E a dispneia em repouso é aquela que acontece na ausência do exercício. É importante o médico também perceber se houve uma progressão da dispneia ao longo do tempo. Se a dispneia começou a princípio aos grandes, evoluiu para médios, pequenos esforços. E essa dispneia progressiva lembra, sobretudo, duas síndromes. A possibilidade de duas síndromes: a insuficiência cardíaca esquerda, como já estudamos, e a doença pulmonar obstrutiva crônica, que vocês vão estudar. Além disso, é importante nós perguntarmos se o paciente vem apresentando ou já teve ortopneia. Isso vocês já sabem o que é. Ortopneia é a dispneia que melhora ao sentar ou ao ficar em pé. Ela também é típica da insuficiência cardíaca esquerda ou da DPOC. Além disso, existe a possibilidade de trepopneia, que é a dispneia que melhora com o decúbito lateral. O exemplo clássico é de um paciente com um volumoso derrame pleural, comprimindo o pulmão de um lado, e esse paciente instintivamente deita sobre o lado são, sem derrame pleural, para facilitar a expansão do pulmão acometido. Então ele deita sobre o lado não acometido para melhorar a dispneia. É um exemplo de trepopneia. Vamos agora falar de tosse, que é, evidentemente, um sintoma muito frequente, é o sintoma respiratório mais comum. A tosse é um mecanismo de defesa, ela serve para expelir, por exemplo, vírus, bactérias, secreção, corpos estranhos, ou pelo menos para tentar expelir esses germes, esses corpos estranhos do trato respiratório. A tosse pode ser consequência de muitas doenças, por exemplo, uma simples virose de vias aéreas superiores, um resfriado comum, uma gripe, que é uma virose de vias aéreas superiores causada pelo vírus da influenza, como vocês já sabem. Tudo isso pode irritar receptores nas vias aéreas superiores, levando à tosse. A tosse das viroses geralmente é uma tosse seca, nem sempre. Algumas vezes ela pode ser produtiva, com escarros geralmente brancos, e mais raramente até escarros amarelos. Claro, não podemos deixar de citar hoje o coronavírus, que leva como um dos seus sintomas cardinais a tosse seca. A pneumonia geralmente cursa com uma tosse produtiva, com escarros purulentos. Claro, a pneumonia bacteriana é uma infecção por bactéria do parênquima pulmonar. Isso leva a pus, a produção de secreção purulenta. Muitas vezes ocorrem até na pneumonia escarros hemoptóicos. Vocês já sabem o que são escarros hemoptóicos, são escarros com rajas de sangue. Isso ocorre por lesão de vasos na parede alveolar, que leva a expulsão de sangue para dentro da cavidade alveolar, e esse sangue se mistura com as secreções ali contidas e é eliminado. Mas, além da pneumonia, a própria tuberculose pulmonar, que é a infecção do parênquima pulmonar pelo Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, K-O-C-H, também frequentemente leva a tosse com escarros purulentos, até hemoptóicos. Infecções fúngicas do parênquima pulmonar também muitas vezes levam a tosse produtiva, com escarros amarelados. E, é claro, a tosse também pode ser causada por corpos estranhos. Por exemplo, uma criança que colocou uma moeda na boca e aspirou essa moeda foi parar lá num brônquio, um bronquifonte, por exemplo. A princípio, haverá uma tosse por irritação dos receptores da tosse naquele brônquio, uma tosse que geralmente no começo é seca, mas com a persistência daquele corpo estranho,
Com ou sem infecção local dentro do brônquio, vai haver inflamação e essa tosse vai se tornando produtiva. Tosse também pode ser causada por medicamento. O exemplo clássico, que muitos de vocês já conhecem, é o uso de inibidores da ECA. Por exemplo, o captopril, o enalapril, que muitas vezes causa tosse seca, sobretudo em mulheres. Cerca de 10% das mulheres que usam esses medicamentos, muitas vezes usados para hipertensão arterial sistêmica, para insuficiência cardíaca, tem tosse noturna persistente. Se o médico não lembra desse detalhe, ele pode investigar permanentemente, insistentemente, a etiologia da tosse e esquecer a possibilidade do remedinho que o paciente está tomando ser o vilão. A tosse pode ser causada também por mecanismos obstrutivos, um tumor, por exemplo, que obstrua ou que comprima brônquios, alvéolos, derrames pleurais. A própria pleura tem receptores para tosse. Estimulando esses receptores, o derrame pleural pode levar à tosse, mas o próprio derrame pleural comprimindo o pulmão também pode levar à tosse. A tosse pode ser causada por lesão do nervo laringo recorrente, que é o nervo que inerva as cordas vocais, e essa tosse é tipicamente de 2 tons, chamada bitonal. Bitonal. A tosse também pode ser a chamada tosse quintosa, que é uma tosse contínua, persistente, que é separada por um famoso guincho, quando o paciente inspira o ar entre os acessos de tosse. Essa tosse quintosa é típica da coqueluche. Hoje, com a vacina que é obrigatória contra a coqueluche, ela é muito menos frequente, mas ela era mais comum em crianças, antes da vacinação contra a coqueluche. E você pode ter, claro, tumores nos pulmões, que podem causar tosse. A tosse dos tumores pulmonares geralmente são tosses insidiosas, secas, algumas vezes matinais, que muitas vezes iludem o médico ou o paciente não acreditam na possibilidade de uma doença grave. Muitas vezes, quando os cânceres de pulmão, o mais comum é o adenocarcinoma de pulmão, o mais comum em fumantes, levam à tosse, eles já estão crescidos, já estão evoluídos, por isso que o prognóstico muitas vezes não é bom. Além disso, você pode ter tosse por compressão de traqueia, de laringe, por exemplo, por um próprio bócio, um aumento da tireoide, um tumor, um próprio aneurisma da aorta comprimindo, por exemplo, a laringe, pode levar à tosse. E, é claro, é sempre importante lembrar da possibilidade de tosses conversivas, de cunho emocional. Mas, como sempre, esse é o último diagnóstico. Antes de fazermos qualquer diagnóstico de lesões de origem emocional, é importante descartar causas orgânicas, senão você, só porque a paciente é ansiosa, já imagina, essa tosse deve ser de origem emocional e deixa passar um diagnóstico importante de um câncer de pulmão.